Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido aí um bom final de semana, tá? Bom, essa semana agora nós vamos então trabalhar com a nossa segunda PET, né? Então, essa semana toda nós vamos falar de equação do primeiro grau com duas variáveis, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma equação do primeiro grau com duas variáveis, né? Então, se eu escrevo aqui x mais y igual a 6, nós temos aqui uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Primeiro grau, porque nós sabemos que os expoentes aqui, né, das variáveis é 1. Esse x e esse y que aparece, nós chamamos de variáveis ou incógnitas, né? São duas letras que estão numa sentença aqui matemática, né? Onde nós vamos descobrir os valores. Numa equação do primeiro grau com duas variáveis, a solução ou a raiz dela vai ser um par ordenado. Por quê? Porque nós temos que ter o valor do x e nós temos que ter o valor do y. Por isso que a solução tem que ser um par ordenado. Então, antes da gente falar dessa equação aqui do primeiro grau com duas variáveis, nós vamos relembrar o que é um par ordenado. Bom, par significa dois elementos e ordenado porque tem que seguir a ordem. Então, veja só, o par ordenado, ele é representado, né, por dois números dentro de um parênteses e separado por vírgula. Então, eu leio aqui o par ordenado 2, 3. Esse par ordenado aqui, ele é diferente do par ordenado 3, 2. Por isso é que a gente diz par ordenado. No par ordenado, o primeiro elemento aqui, ó, vai ser sempre o valor do x. O segundo elemento aqui vai ser sempre o valor do y. Então, nesse par ordenado, o x vale 2 e o y vale 3. O que é bem diferente deste outro par. Aqui nesse segundo par, o x vale 3 e o y vale 2. Então, são duas coisas diferentes, tá? Por isso se diz par ordenado. Então, uma equação, ela pode ter infinitas soluções, infinitos pares ordenados. Como que nós podemos descobrir? Nós podemos atribuir o valor para x e encontrar y, ou vice-versa. Nós podemos atribuir o valor para y e achamos o x. E se eu quero verificar se aquele par ordenado é ou não solução daquela equação, eu substituo. Então, agora eu vou demonstrar para vocês, passo a passo, como que nós podemos encontrar, né, soluções para essa equação aqui do primeiro grau. Por exemplo, se eu coloco aqui para x igual a 0. Então, se x vale 0, agora eu substituo. Veja só. No lugar do x eu coloco 0 mais o y igual a 6. A partir do momento que eu substituo o valor de uma variável, a gente cai na equação do primeiro grau, né? Onde eu vou ter aqui que y é igual 6 menos 0 igual a 6. Então, eu posso afirmar aqui que esse par ordenado aqui, ó, é uma das soluções da equação, ó, 0, 6.
onde o x vale 0 e o y vale 6. Vou dar outro exemplo. Vou colocar para x igual a menos 2. Eu posso trabalhar com qualquer valor, ou para x ou para y. Pode ser número inteiro, pode ser número fracionário, pode ser número decimal. Então, se eu coloco para x igual a 2, eu vou agora substituir. Então, no lugar da letra x, eu coloco o menos 2. Repito, mais y igual a 6. Caí numa equação do primeiro grau, onde eu tenho que y é igual a 6 mais 2. Tudo que é variável fica no primeiro membro. Tudo que é termo independente no segundo. O 6 já está no seu lugar, o menos 2 é que passa mais 2. Y é igual a 8. Então, eu tenho aqui uma outra solução, um outro par ordenado, menos 2 e 8, que são soluções, que é solução também dessa equação. Então, uma equação com duas incógnitas, ela pode ter infinitos pares ordenados, tá? Então, esse é o assunto que nós vamos trabalhar com ele. Agora eu vou mostrar para você. Bom, aqui foi para a gente descobrir, né, pares ordenados que tornam essa sentença verdadeira. Agora, gente, eu posso dar o par ordenado, né? Nós temos aqui o par ordenado menos 1, menos 1 e menos 5. Vamos verificar se ele é solução dessa equação? Então, veja só. Para x valendo menos 1 mais o y vale menos 5, igual a 6. Menos 1 com menos 5 dá menos 6, igual a 6. Essa sentença aqui, ela é falsa, ela não é verdadeira, porque menos 6 não é igual a 6. Então, esse par ordenado, menos 1 e menos 5, ele não é solução dessa equação. Vou verificar agora o par ordenado, por exemplo, 4 e 2. Vamos verificar se ele é a solução. O x valendo 4, mais o y valendo 2, igual a 6. 4 mais 2, 6. 6 igual a 6. Nós temos aqui uma sentença que é verdadeira, né? Então, se esta sentença é verdadeira, eu posso afirmar que este par ordenado 4, 2 é a solução dessa equação. Deu para vocês entenderem direitinho o que é exatamente uma equação do primeiro grau com duas variáveis? Então, a gente tem que ter sempre o valor de uma variável para a gente achar o valor da outra. Ou então o par ordenado para a gente substituir no lugar das variáveis e verificar se as sentenças são verdadeiras ou falsas, conforme os dois exemplos que eu mostrei aqui para vocês, ok?